Um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados, queridos ouvintes da palavra do dia, da palavra de Deus, palavra infalível, inerrante, né? Graças a Deus pelo privilégio que a gente tem de estar lendo e ouvindo a palavra do Senhor, porque muitos não têm, gente. Muitos não têm. Ontem eu fiquei muito triste porque os nossos irmãos cristãos na Síria foram mortos, né? Isso aí acontece muito, né, pessoal? Essa intolerância religiosa, ela acontece há muitos anos, né? Quantos judeus foram mortos, perseguidos, né? Genocídio que fala, né? Mataram muitos judeus, muitos irmãos foram mortos, queimados, devorados por fortes leões. E ainda acontece muitas perseguições contra os cristãos, né? Por isso que eu digo que nós devemos valorizar essa liberdade que a gente tem de estar aí com a Bíblia na mão, de adorar a Deus, né? Porque muitas das vezes a gente não liga, deixa para lá. A gente faz pouco caso, né? A Bíblia está lá 300 milhões de anos dentro da gaveta, né? Outros nem sabem onde que pôs, nem sabem onde que está guardada a Bíblia. Qualquer coisa eu olho no celular, imagina, não vai olhar nada. Às vezes olha um Bom Dia que tem um versículo, alguém manda uma mensagem de texto aí falando da Bíblia, dá uma lidinha assim por cima e boa, né? Mas coisa muito mais séria do que a gente possa imaginar, né, pessoal? Então nós, né, devemos estar sempre lendo, meditando e valorizando a palavra, as coisas de Deus, né? Porque se a gente for olhar para a nossa carne, a gente não lê a Bíblia nunca. A gente vai para a igreja? Nunca. A gente vai procurar Jesus? Nunca. Porque a nossa carne não quer nem saber de coisas espirituais. A nossa carne, o negócio dela é comer, beber, se vestir, né? Se aparecer e coisa e tal. Achando que é o melhor, achando que é o mais bonito, achando que faz melhor do que o outro. A nossa carne, se nós não sobrepujar, a nossa carne domina. Ela leva a gente para o inferno. O próprio Senhor diz isso nas Escrituras, que a inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus. É terrível, gente. Terrível, né? E ela faz com que o homem viva da concupiscência. Se a gente for fazer o desejo da nossa carne, ela entroniza a gente. A gente se curva perante ela. Ela fala, eu quero ficar deitado, você vai e fica deitado. Não, eu não quero louvar, você não louva. E aí você vai fazendo os gostos dela, você está entronizando a sua carne. Combater contra a carne é que e Paulo disse. Paulo disse isso, né? Para a gente combater mesmo contra ela, porque senão, pessoal, ela não quer fazer nada para Deus, né, espiritualmente, né? E depois, sabe quem que sofre? A gente, a nossa alma. Sabe por quê? Porque ela morre e é enterrada e acabou para ela. Mas a gente depois, que é a nossa alma, aí quem que vai sofrer as consequências ou ganhar um galardão?
é nós, a nossa alma que está dentro dela, né? Então nós temos que ser fortes e dominar a nossa carne, dominar os nossos olhos, porque os nossos olhos, gente, ele vê, enxerga, mas muitas das vezes vê coisas que traz consequências terríveis. O nosso coração, ele é desesperadamente enganoso. Então a gente precisa realmente do Senhor para a gente poder dominar ela. Sozinho a gente não consegue. A gente precisa de Deus, precisa muito, muito, muito do Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus dê o Espírito Santo para a gente poder ter força para dominar essa carne. Entendeu? Os desejos naturais são naturais, mas o que passa disso é concupiscência. Você está entendendo? Então, vamos ler a palavra de Deus, né? Bom, já que eu estou falando, eu quero agradecer a Deus por esse dia, esse domingo, né? Não é bom a gente falar de tristeza, né, pessoal? Mas dependendo do dia, parece que o dia está assim, triste, né? A terra, bom, na verdade está escrito, né? Que a terra geme, né? Pelos acontecimentos. A terra geme, gente. Já pensou? A terra sofre pelas maldades. E ontem também, né? Também fiquei triste mais uma vez, porque eu estava correndo às igrejas para levar o convite. Gente, eu encontrei uma igreja aberta, mas a maioria todas fechadas, né? Inclusive a nossa, todas igrejas fechadas. Por mim, às vezes eu brinco com minha esposa, eu digo, na minha igreja, o dia que eu tiver uma igreja, quer dizer, gente, um local, né? Um local que se consagra para buscar a Deus, vai ter culto aos sábados. Porque, gente, é um absurdo não ter culto aos sábados. Gente, olha o que o povo está fazendo. Olha o que o povo está fazendo, eles não estão enxergando, gente. Eles estão indo contra a palavra. Porque a palavra do Senhor diz para nós buscar o Senhor, santificar, né? E o povo está aderindo aos costumes do mundo. Quantas pessoas para a rua ontem, quantos bares fervendo de gente, com suas músicas altas, dançando, foliando, e as igrejas todas fechadas. Ah, meu Deus, o povo não está vendo isso, gente, sabe? Está indo contra a palavra, porque a palavra do Senhor diz, habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Na verdade, não é 2, 3 vezes que deveria ter culto na semana, é todo dia. Tem igreja que eu conheci, ainda não sei se ainda existe, né? Não vou falar o nome, mas tem culto todos os dias, em São Paulo, né? Nas filiais dela deve ter também. Ai, gente, perdão, realmente foi essa igreja que eu vi aberta ontem. Tem culto todo dia. Só que são raras pessoas que vai lá, sabe por quê? Porque os irmãos ficam orando meia hora. E tem pessoas que não gostam, entendeu? Por causa da carne, entendeu? A carne, sabe? Não gosta de orar, não gosta de dobrar o joelho, não gosta de fazer calinho no joelho, entendeu? Mas é triste de ver o povo, né, entre aspas, cristão, aderindo aos costumes do mundo. É para ficar com a família. Então, já que é para ficar com a família, reúne a família e vai para a casa do Senhor. Por isso que tem muitos e muitos aí atribulados, fracos na fé,
frio, desanimado, porque os irmãos fecham a porta da igreja. Mas já teve quarta, já teve terça. E daí? E os irmãos que trabalham e estudam? Tem somente os finais de semana para ir na igreja. E aí bate com a cara na porta que está fechada. Isso é um absurdo. Gente, eu estou aqui com a palavra aberta. É a minha indignação. Ai, meu Deus. Porque, olha, vou te contar. Quando eu congreguei, desde criança, congregava, os cultos eram terça, quinta, sábado e domingo, e escola bíblica dominical. Você está entendendo? Então, o povo não tinha tempo para pecar. As famílias iam em peso para a igreja. Entendeu? Eu até comentei, acho que foi ontem na Palavra do Dia, sobre a mocinha que faleceu, que todo mundo, o Brasil inteiro está aí comovido, até em outros estados em outros países estão comentando. Mas, gente, eu estava vendo um vídeo a qual dizia que ela fez parte do grupo de adolescentes da igreja. Você está entendendo? Ela ia para a igreja, os pais levavam quando era jovenzinha, adolescente. Depois escolheu ir para o mundo e os pais, beleza, você está entendendo? Então, gente, é isso. Porque vai encontrando, sabe o quê? Espaço. Entendeu? Eles não querem ir, jovem é difícil, e fica nisso, sabe? É uma judiação. Não tem mais aqueles presidente dos jovens, como tinha nas igrejas antigamente. Presidente dos jovens, ele era responsável por evangelização, levava os jovens, né? Se um jovem começava a faltar do culto, ia todos os jovens da casa dele. Você está entendendo, gente? Então, vai dando espaço para o mundo. Eu até citei Provérbios 1, da qual a gente leu também, da qual está lá um versículo que diz assim: jovem, se os pecadores convidar você para você fazer coisa errada, você diz não, não vai com eles, não. Está escrito em Provérbios 1, gente, eu até citei isso para as pessoas que postaram lá. Entendeu? Olha, pessoal, deixa eu ler aqui a palavra, senão... Ai, meu Deus, é João 12, olha aqui. 12, eu vou começar no 38, porque ele é extenso, ele tem 50 versículos, mas eu vou ler só alguns, começando do 37, tá? E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não acreditaram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem deu crédito na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías diz outra vez. Cegou os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não veja com os olhos e compreenda no coração, e se converta e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam, sabe por quê? Por causa dos fariseus, para não ser expulsos da igreja, da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas.
E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, é a palavra que eu tenho pregado. Esse o há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento, sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. E sei que o mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Olha, gente, Jesus não passava a mão mesmo. O Senhor Jesus dava cajadada mesmo, sabe? E tem muitos que já ouvi falar, você sabe muito bem, que nós cuidamos de igreja, e não é de hoje, mesmo não cuidando anteriormente, vivendo no meio do povo, a gente sempre está por dentro dos comentários, né? Ah, o pastor só dá cajadada. Ah, aquele irmão lá. Aí, quando vem um pregador de fora, lá da China, e prega a palavra na cajadada, eles falam assim, ah, eu amo cajadada. Nossa, eu amo quando o irmão prega cajadada. Mas quando é o pastor, eles acham que o pastor está atacando, eles acham que o pastor está jogando indireta, entendeu? Porque é o pastor da pessoa, entendeu? Isso é terrível, né, gente? Olha, eu nem sei a palavra certa que dizer sobre esse assunto. Então, nós vemos aqui, pessoal, que o Senhor Jesus sempre combateu com esse tipo de gente. Sempre. E ainda que o Senhor Jesus tinha feito tantos sinais no meio desse povo, mas ainda tinha pessoas que não criam nele, sabia? Não acreditava, sabe por quê? Está escrito em Isaías, assim, ó, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Eles têm olhos, gente, mas não enxergam, sabe? Coração tem, mas endurecido. Então, gente, nós não podemos viver nessa classe, nesse tipo. Se a gente está desse jeito, a gente tem que se converter, né? Porque o Senhor Jesus, gente, o Senhor Jesus conhece o nosso coração e Ele sabe, né? Quando a pessoa ela quer mudar, quando ela quer mudar e não consegue, o Senhor Jesus sabe de tudo isso, né? Então, olha, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Então, teve muitas pessoas, até dos principais da igreja, da sinagoga daquele tempo, acreditaram no Senhor Jesus. Acreditaram mesmo. Só que eles guardavam para eles mesmos, sabe por quê? Porque eles tinham medo de ser expulso da sinagoga, entendeu? E eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Tem muitas pessoas que acreditam no Senhor Jesus, mas não seguem por conta da família. Tem muitos homens que crêem no Senhor plenamente, mas não vai por causa da esposa. Não, olha, eu estou falando isso de experiência própria. Eu conheci um homem, gente, ele tinha uma oficina, antigamente tinha aqueles gravadorzinho, né? E quando estragava eu ia lá, porque eu queria escutar minhas pregações, os louvores, e às vezes meu gravadorzinho quebrava, eu ia lá levar para ele. Ele conversava comigo, os olhos enchiam de água, que ele amava ir na igreja, só que ele não congregava, não participava, por conta que ele não queria problema com a esposa. É certo? Não é certo, mas, olha aí, ama mais a esposa do que Jesus, né? Os direitos são iguais, sim, todo mundo tem a sua liberdade, que ele também, né, pudesse ter a sua liberdade de adorar o Senhor,
né? É isso, pessoal. Então, esses homens aqui, os principais da igreja lá daquele tempo, para não ser expulso da igreja deles, eles acreditavam em Jesus em segredo, não confessavam, não andavam com Jesus, né? Porque amava mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso aí a gente vê muito, né? Mas que isso aí a gente não vê fazer parte da nossa vida. E nós temos que, lutar pela nossa fé, pessoal. Porque o marido não vai levar a mulher para o céu. A mulher não vai levar o marido. A mãe não vai levar filho. A mãe não vai levar netinho, ninguém. Cada um vai dar conta de si mesmo para Deus. Entendeu? Cada um vai responder diante do Senhor pelos seus atos, bem ou mal, né? E aqui está dizendo, Jesus disse assim para eles, clamou dizendo, ele clamou, ele quer dizer, ele expressou em voz alta, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem está me vendo, está vendo aquele que me enviou. Está entendendo, gente? Então o negócio aqui é com Deus, né? Jesus está dizendo, gente, eu não estou aqui por mim, eu fui enviado. Se vocês não acreditarem em mim, vocês não estão acreditando no Pai. Alguns respondem, mas Deus é único, Deus é isso, aquilo e tal. Só que eles não leram, será? Eles liam tanto, estudavam tanto, né? E passavam por cima das profecias de que Deus ia enviar um Salvador, né? Quando Deus enviou esse Salvador, eles rejeitaram, não quiseram acreditar, né? Certa feita, um dos discípulos perguntou, o Filipe, né? Perguntou, Senhor, a gente queria tanto ver o Pai. Aí o Senhor Jesus respondeu, Filipe, quem me vê está vendo o Pai. Está entendendo? Porque eu e o Pai somos a mesma pessoa. Sim, claro. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vem ao mundo para que todo aquele que crê em mim não pereça, que não permaneça nas trevas. Gente, quem crê em Jesus não permanece nas trevas, gente. E olha, para não serem expulsos da sinagoga, eles ficaram quietinhos. Não publicaram a fé. Está entendendo? E a gente precisa publicar a nossa fé. Precisa. Com o batismo. O batismo é um ato público da nossa fé. Entendeu? E muitas pessoas preferem ficar quietinho, acreditar em Jesus quietinho, não precisam ir na igreja, entendeu? Porque eu tenho uma vergonha de ir na igreja, porque todo mundo vai ficar sabendo que eu estou indo na igreja. Mas naquele dia, o Senhor Jesus também vai te envergonhar na frente de todo o céu. Você imaginou isso? Mas Jesus não faz isso, então você não lê a Bíblia, porque o Senhor diz que aquele que tem vergonha dele, ele também terá vergonha dele no último dia, lá no dia do juízo. Está entendendo? Você tem vergonha? Só que ninguém vai te salvar, não. Né? Não vai pensando que minha mãe está indo na igreja, minha mãe está orando lá por mim e está tudo bem. Né? Não está, não. Não fica confiando nisso, não. Minha mãe ora para Deus me salvar, então eu estou de boa, né? Eu estou aqui, sabe, curtindo a minha vida, eu vou dormir tarde curtindo a minha vida. Minha mãe está lá orando de madrugada por mim, estou de boa.
Tá de boa, Então você vai ver o que é estar de boa, passar a eternidade no inferno. Porque a sua mãe está orando por você. Ela está pedindo a Deus que tenha misericórdia de você. Por isso que você ainda não faleceu nas trevas. Porque o Senhor está te dando oportunidade, porque Ele está ouvindo a voz da oração da sua mãe. Está entendendo? Por isso que coisas terríveis ainda não aconteceu com você. Porque Deus está dando oportunidade para você. E toda vez que Deus te dá oportunidade, você ignora. Sabe como você ignora? Quando alguém chama você para ir para a igreja, para reconciliar, batizar, tomar ceia, ficar firme, essas são as oportunidades. Você tem dito não. Entendeu? Porque você ama mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Porque você respeita mais a opinião alheia dos seus amigos, queridos, entre aspas, do que as coisas de Deus. É isso. Né? E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não vou julgar. Agora, né? Eu não vim para julgar, mas para salvar. Entendeu? Naquele momento lá, o Senhor Jesus não estava lá para julgar. Ele estava lá para anunciar o Evangelho, para pregar, para iluminar. Você está entendendo? Mas depois, gente, depois vai ter a época da colheita, né? O Senhor Jesus disse que aqueles que estiver à esquerda vai ser lançado no inferno. Quem estiver à direita vai ser para o reino dos céus. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa é a de julgar você no último dia. Então, essas palavras aqui é que vai julgar a gente no último dia. Então, o Senhor Jesus não vai precisar falar muita coisa. Porque no dia do juízo, essa palavra aqui vai estar lá. Essa Bíblia aqui vai estar lá. Você está entendendo? Ela vai ser o livro principal para julgar as pessoas. Ele falou assim, quem me rejeitar, na verdade, quem não receber as minhas palavras, já tem quem julgue ela, a própria Bíblia. A própria palavra que eu estou pregando vai julgar ela. Você está entendendo? Porque o Senhor Jesus disse assim, eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que eu hei de falar. E que mandamento que o Pai me deu para falar para vós? O mandamento é a vida eterna. Pessoal, vida eterna. Jesus estava pregando vida eterna. Quem quer vida eterna? Eu tenho para dar. Né? Sabe que até os apelos as pessoas agora estão implicando que não é para fazer. Sabe por quê? Porque Satanás, ele impera nas igrejas, proibindo as pessoas de ter culto, como eu disse no sábado, proibindo as pessoas agora partirem, sabe para quê? Para o apelo. Você está entendendo? Não precisa fazer apelo, não. Vamos parar com esse negócio de fazer apelo. Sabe o que ele está falando? Que Jesus não é um produto para ser oferecido. Quem quer Jesus? E realmente, gente, ele está fazendo de tudo, é uma estratégia. Você está entendendo? É uma estratégia que ele está fazendo para as pessoas não fazer apelo, não aceitar Jesus, a não entregar a vida para o Senhor. E o que ele está dizendo é, estou pregando o mandamento. Qual o mandamento? O que o Pai mandou eu dizer. E o que o Pai mandou dizer? Que vós tenhais a vida eterna. Alguém quer ter vida eterna? Sim. Então vem para cá. Então vem para o meu lado. Para que vocês saiam das trevas.
As trevas têm cegado vossos olhos, os olhos do vosso entendimento, né? Então é isso, gente. Não vamos deixar que esse versículo 38 venha se cumprir na nossa vida, mas de jeito nenhum, né? Qual? Quem creu na nossa pregação? Quem creu? Quem acredita naquilo que a gente está falando, né? Gente, que a gente não venha ter os olhos cegos e nem o coração duro, né? Essa palavra de hoje que Deus deu para a gente, em João 12, verso 37 a seguir, que a gente venha meditar, né, pessoal? Para nossa edificação. Em nome de Jesus, o justo Cordeiro, que vós tenhas um bom dia. Amém? Deus abençoe. Na paz de Jesus, o justo Cordeiro.